qual é a igreja certa? Foi a pergunta que nos fizeram. Qual é a igreja certa? Essa pergunta é uma pergunta que com certeza já passou pela mente e o coração de todos aqueles que verdadeiramente arrependeram de seus pecados e creram no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal. Eu creio que todos aqueles que um dia verdadeiramente nasceram de novo, em algum momento das suas vidas, se fizeram essa pergunta ou já perguntaram isso para alguém. E não só aqueles que realmente se converteram, creram no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas almas, mas essa pergunta ela é bem recorrente, principalmente na cristandade professa, principalmente diante da grande confusão religiosa que existe nos nossos dias. Qual é a igreja certa, afinal de contas? E essa pergunta ela tem pelo menos duas variáveis. A primeira variável é qual é o sentido, em que sentido a pessoa está perguntando isso. Ele está falando no sentido religioso da palavra igreja, no sentido religioso. Quando a gente usa essa expressão no sentido religioso, a gente está falando daquilo que se entende humanamente falando, principalmente na cristandade professa, como a igreja, que geralmente é um templo religioso, uma construção física, um prédio consagrado a algum serviço religioso. Também se entende como uma instituição religiosa, uma instituição religiosa criada, fundada pelos homens e organizados por estes mesmos com o objetivo de, entre aspas, a gente vai dizer isso entre aspas, com o objetivo de se acertar com a vontade de Deus, de fazer a vontade de Deus, pelo menos aquilo que essas pessoas entendem, o conceito que elas têm do que seja a vontade de Deus. Essa é a ideia, é o conceito, o conceito religioso, dessa pergunta. Qual a igreja é certa? A pessoa olha para esse monte de denominações religiosas, aí entra o catolicismo romano, a igreja ortodoxa grega, entra aí a igreja anglicana, a luterana, a presbiteriana, entra aí a igreja batista, entra aí as inúmeras denominações pentecostais e neopentecostais, e também nesse grupo aí entra aquilo que, embora eles se autodenominam igreja, mas é considerado pela própria cristandade professa heresias, como os testemunhos de Jeová e os adventistas do sétimo dia, e alguns outros grupos, que mistura o kardecismo com que é um sincretismo, do kardecismo com aquilo que conhecemos como cristianismo no sentido professo, um sincretismo religioso. Meu desejo aqui não é, claro, de forma alguma, criticar a religião de ninguém. Eu só estou apresentando aqui a ideia, o conceito. Então a pessoa olha para a cristandade professa, para as inúmeras religiões que se autodenominam igrejas, e ela fica perguntando, ela se pergunta qual igreja é a certa. Principalmente uma pessoa que faz esse tipo de pergunta, mesmo ela sendo incrédula, mesmo ela ainda não ter arrependido de seus pecados e crido no Senhor Jesus Cristo, recebido Ele pela fé como Senhor e Salvador, é uma pessoa sincera, é uma pessoa que está buscando, pelo menos é lá no íntimo do seu coração, uma pessoa que está buscando a vontade de Deus ou acertar-se com a vontade de Deus. Ela quer saber qual é a igreja certa. É uma pergunta legítima, claro que é legítima, sem sombra de dúvida. Só que nesse conceito, no conceito religioso da palavra, a gente vai deparar com um grande problema, porque nunca foi, não é, nunca será a vontade de Deus essa confusão
religiosa que nós vivemos no meio dela, aquilo que chamamos de cristianismo professo, com as suas variadas denominações. Algumas dessas denominações têm a prerrogativa de dizerem, né, de que elas são a igreja fundada pelo Senhor Jesus Cristo. E na realidade não. Essas denominações surgiram a partir do século III depois de Cristo. Até o século III depois de Cristo, as igrejas, né, aquilo que o Novo Testamento apresenta como as igrejas de Deus, eram terrivelmente perseguidas. Os cristãos ali eram terrivelmente perseguidos. Então, o conceito de igreja dos 3 primeiros séculos cristãos não é o mesmo conceito que hoje nós temos. É bem diferente, principalmente se você ir para a palavra de Deus, para a Bíblia Sagrada. Esse conceito, essa confusão religiosa, começou principalmente com o fato de Constantino, né, imperador romano, decretar o cristianismo como religião oficial do Império Romano, e depois, salvo engano, o imperador Teodósio, que veio substituir Constantino, ele decretou a religião cristã como a religião oficial do Império Romano. E daí surgiu as denominações religiosas que conhecemos hoje, né? Podemos dizer que todas elas, mas essa nunca foi a vontade de Deus. Essa confusão religiosa que existe nos nossos dias é resultado da natureza pecaminosa humana, né? Das inclinações da carne humana, da carnalidade humana, que, claro, influenciada por Satanás, surgiu esse monte de denominações religiosas, onde cristãos perseguiu e muitas das vezes perseguem cristãos. E esse cristianismo professo irá se tornar a grande meretriz babilônia que o livro de Apocalipse menciona, mas isso é um outro assunto. Existe o conceito bíblico, o conceito doutrinário. Então, se a variante dessa pergunta é: se você quer saber o que a Bíblia ensina sobre a igreja, aí é o conceito doutrinário. Aquilo que as Escrituras Sagradas, aquilo que a Palavra de Deus ensina. Aquilo que a Palavra de Deus ensina. Deixa eu destacar um fato aqui. Todas as denominações religiosas, todas elas, estão fora da vontade de Deus estabelecida na sua palavra. Em outras palavras, todas as denominações religiosas, todas, posso dizer isso aqui com toda a autoridade dentro da palavra de Deus, todas elas estão erradas. Todas elas. Quero deixar isso bem claro aqui. E isso não estou dizendo questão de perda de salvação, não. Que o ato de uma pessoa ou um ato de um grupo de cristãos procurarem colocar em prática os princípios bíblicos relacionados à Igreja de Deus não indica que somente esse grupo será salvo, porque a salvação não depende de colocar em prática aquilo que a palavra de Deus ensina sobre a igreja. A salvação depende daquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, derramando o seu precioso sangue, tomando o meu lugar e o seu na cruz do Calvário. Nós devemos colocar em prática a verdade da igreja por termos sido salvos, não para sermos salvos. Aqueles que foram salvos por Cristo devem procurar colocar em prática as verdades relacionadas à igreja de Deus. A gente tem que destacar isso aqui claramente. Então, todo aquele que ouve o Evangelho, o chamado de Deus pelo Evangelho, e arrepende de seus pecados e crê no Senhor Jesus Cristo como o Senhor e Salvador de sua alma, no momento em que ele crê, toda pessoa, desde Atos capítulo 2, que arrependeu de seus pecados e creu no Senhor Jesus até o arrebatamento da igreja, faz parte da igreja de Deus.
Então a igreja ela não está limitada a tempo, ela não está limitada a espaço, ela não está limitada a gênero, ela não está limitada a condição social, ela não está limitada à educação da pessoa, né? Se essa pessoa é analfabeta, ou se essa pessoa é uma pessoa muito inteligente, ou se essa pessoa é uma pessoa erudita, não. Ela não está limitada à religiosidade, independente da placa religiosa que uma pessoa esteja associada. Se ela verdadeiramente arrependeu e creu no Senhor Jesus Cristo, mesmo que ela frequente uma denominação religiosa, mas se ela verdadeiramente arrependeu e creu no Senhor Jesus Cristo, nascendo de novo pela fé na pessoa e obra do Senhor Jesus, ela faz parte da Igreja de Deus. A igreja, nesse sentido, ela tem pelo menos dois aspectos interessantes. O primeiro aspecto é o que chamamos, ou o que é chamado de Igreja Universal. Não tem nada a ver com alguma denominação que usa esse nome, tá? É só um termo que traz a ideia de uma totalidade. Então, todas as pessoas que se converteram ao Senhor Jesus Cristo, presta bem atenção nisso, todas as pessoas que se converteram ao Senhor Jesus Cristo, tá? Desde Atos capítulo 2 até o arrebatamento da igreja, todas essas pessoas fazem parte dessa igreja. É o que chamamos de Igreja Universal. Ela não tem limite de tempo, porque desde a primeira pessoa, a partir de Atos capítulo 2, né, e ali foi quase 3.000 almas, até o arrebatamento, até a última pessoa, é um grupo só, é um povo só, é um ajuntamento só, é a Igreja de Deus. A igreja, nesse sentido, ela é chamada de o corpo de Cristo, né? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 25, ali ela é apresentada como a noiva do Cordeiro. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 16, ela é apresentada ali como o rebanho de Deus. O Senhor Jesus Cristo é o bom pastor, e todo verdadeiro cristão, todo verdadeiro salvo, é uma das ovelhas desse rebanho. Então é um só pastor e um só rebanho. Nesse sentido, no sentido universal, a igreja é o grupo de todos os salvos. É o grupo de pessoas que estão atendendo o chamado de Deus pelo Evangelho, por meio da pessoa e obra do Senhor Jesus. Você faz parte da Igreja de Deus. Eu não estou perguntando se você faz parte de denominação A, B, C ou D. Estou te perguntando se você já arrependeu dos seus pecados, se você já recebeu a Cristo, o Filho de Deus, como seu único e suficiente Senhor e Salvador pessoal. Se sim, você faz parte da igreja dele, remida e lavada pelo sangue dele. Se não, por mais perto que a instituição religiosa que você frequenta esteja das Escrituras Sagradas, infelizmente ainda você não faz parte da igreja de Deus. Você pode fazer parte de uma instituição que se autodenomina igreja, mas ainda você não faz parte da igreja de Cristo, da noiva do Cordeiro, do corpo de Cristo, do templo do Espírito Santo. A igreja, nesse sentido, no sentido universal, ela é o grupo de todos os salvos, de todos os remidos pelo sangue do Senhor Jesus. Existe um segundo aspecto bíblico da igreja, que é, no caso, a igreja local. E a palavra eclésia, falando da igreja local, vai aparecer 93 vezes. Por que Deus, ao inspirar as Escrituras Sagradas, porque toda a Escritura é inspirada pelo Espírito Santo de Deus, Deus, ao inspirar as suas Escrituras Sagradas, a sua palavra, por que Ele vai falar 93 vezes sobre a igreja local?
É porque Ele deseja ensinar-nos sobre a igreja local. Para entendermos de fato o que ela é, nós precisamos ler, né, no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 15 até o versículo 20. Mateus capítulo 18, versículo 15. O contexto aqui é de disciplina, né, quando um irmão peca contra o outro, mas é interessante que o Senhor Jesus Cristo é o primeiro a falar sobre uma igreja local. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo. Deixa eu colocar aqui a versão corrigida. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Agora presta bem atenção no que o versículo 20 vai dizer. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Porque aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome. Segundo os estudiosos do grego, e novamente a gente vai usar essa expressão aqui, né, os estudiosos. Então aquilo que estamos falando é baseado em pesquisas que fizemos em alguns comentários e em alguns dicionários, né, o dicionário Vine, por exemplo, chave linguística grega. Agora eu não lembro da editora, da chave linguística grega que eu tenho 2 na realidade, né, não lembro das editoras, mas segundo eles, essa expressão, onde estiverem 2 ou 3 reunidos ao meu nome, não está falando das reuniões da igreja em si, mas está falando da disposição desses irmãos. E segundo né, esses estudiosos, ela está na voz passiva, ou seja, eles foram levados a reunir, né? Ou seja, eles sofreram a ação de serem levados, de serem conduzidos a reunir. E essa expressão reunidos, né, que está no termo passado, né, segundo os estudiosos do grego, é no tempo presente contínuo. É uma ação que ocorreu no passado e que ela continua ocorrendo no presente e que continuará ocorrendo no futuro. Então a ideia é que eles estão reunindo-se, eles reuniram, estão reunidos e continuarão reunindo-se. Então eles não é simplesmente um ato de ir nas reuniões. Por exemplo, nós estamos numa reunião hoje, Cristo está presente, aí desfazemos as reuniões, né, e Cristo não está mais, e só na próxima reunião é que ele vai estar presente. Não é essa a ideia, mas a ideia de que eles foram atraídos, e é essa atração, a pessoa do Senhor Jesus Cristo levará eles a continuarem reunidos, não só numa reunião física da igreja, mas estarão reunidos mesmo em seus lares, mesmo em suas casas, mesmo em seus trabalhos seculares, e isso levará eles a reunirem presencialmente, fisicamente.
É essa a ideia. Então, uma igreja local, nas Escrituras Sagradas, é um grupo de salvos que estão reunidos ao nome do Senhor Jesus. Eles foram atraídos ao nome do Senhor Jesus. Quem é o que os atraiu? É o Espírito Santo. Uma vez que a pessoa arrepende de seus pecados e crê no Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua alma, ele é selado com o Espírito Santo. O Espírito Santo lhe confere uma nova natureza. E no Espírito Santo lhe conferir essa nova natureza, o Espírito Santo irá tocar nele para ele ser atraído à pessoa do Senhor Jesus Cristo juntamente com os seus outros irmãos em Cristo. Espero que você esteja entendendo o que estamos dizendo. Se não estiver entendendo, deixa a sua pergunta aí nos comentários. Assim que possível a gente vai responder. Quantas pessoas podem fazer, a partir de quantas pessoas pode vir a surgir uma igreja local? A partir de 2 ou 3. É claro que pode ter muito mais, sem sombra de dúvida. E quão bom seria se houvesse muito mais. Mas a partir de 2 ou 3 pessoas atraídas ao nome do Senhor Jesus. Deus já reconhece uma igreja local ali. Se esses 2 ou 3 irmãos estiverem atraídos totalmente e exclusivamente à pessoa do Senhor Jesus, Deus já reconhece uma igreja ali. Uma vez que a pessoa entende que a igreja de Deus, espiritualmente falando, é todo verdadeiro cristão que desde Atos capítulo 2, até o arrebatamento arrependeu e creu no Senhor Jesus Cristo, é todo verdadeiro salvo, todo verdadeiro redimido por Cristo. No sentido local, a pergunta qual igreja é a certa está errada. Porque quando eu faço essa pergunta, qual igreja é a certa, eu estou buscando muitas das vezes uma igreja que satisfaça as minhas ideias, a minha ideologia, o meu pensamento, aquilo que eu gosto, aquilo que eu agrado, seja num extremo religioso, legalista, seja num extremo libertino, no extremo liberalista. E infelizmente isso acontece. E a igreja, no sentido religioso da palavra, a gosto do cliente. Aqueles que gostam de usar tatuagem, existem os grupos que permitem usar tatuagem. Aqueles que acham que a mulher tem que ter cabelo comprido, não pode cortar o cabelo, tem aqueles grupos que acreditam nisso. Aqueles que acham que a pessoa não pode comer carne de porco, tem os grupos. Aqueles que acham que precisa-se ainda guardar o sábado, tem o grupo, tem os grupos que a pessoa tem que guardar o sábado. E muitas das vezes ficam brigando entre si, levantando essas bandeiras, sendo que o mais importante não é eu saber qual a igreja certa. Porque se uma igreja local é um grupo de salvos atraídos somente à pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo, e eu fui salvo pela graça de Deus, mediante a fé na pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo, Deus, através do seu evangelho, me chamou, me tirou das trevas, me transportou para o reino do Filho do seu amor. E se há vários irmãos que também experimentaram a mesma salvação, o mesmo perdão, a mesma obra redentora, que experimentaram o mesmo milagre, que é o milagre do novo nascimento, por meio da fé na pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Então, a pergunta deve ser: eu e você, como servos do Senhor Jesus Cristo, redimidos, lavados pelo sangue dele, como eu e você, o que eu e você precisamos fazer, praticar, para sermos, de fato, uma igreja dele, na localidade onde nós moramos? É essa que é a pergunta. E você só vai encontrar a resposta para essa pergunta na Bíblia Sagrada.
E se Deus, durante 93 vezes, ele fala sobre a igreja local, ele deseja que nós reunamos dentro do padrão que ele estabeleceu na sua palavra, como igrejas locais. E uma igreja local, no sentido bíblico, ela é uma testemunha do Senhor na terra. Ela é alvo do amor de Deus, ela é alvo da administração divina. Deus age em sua igreja, orientando-a, aconselhando-a, guiando-a, ensinando-a e também corrigindo-a, disciplinando-a. Deus age através da sua igreja, através dos membros de uma igreja local, fazendo com que o Evangelho seja conhecido nessa localidade e até em outras regiões a partir dessa igreja local. Então a pergunta não é qual é a igreja certa, mas o que você, como um servo de Deus, o que você, como uma serva de Deus, o que seus irmãos, onde você reúne seus irmãos em Cristo, estão fazendo ou têm feito para realmente ser uma igreja de Deus, uma igreja local. Um grupo de salvos atraídos somente à pessoa e obra do Senhor Jesus.